meu contato com a militância feminista quando estudante de jornalismo me colocou em contato com o Centro 8 de Março, com o Coletivo Cunhã, e ali a gente tinha, era anos 90 já isso, mas tinha muito, quando se falava da história e da trajetória desses movimentos, ou né, desses blocos, nos remetia muito aos anos 80. E aí eu comecei a ir para a imprensa na Paraíba nos anos 80, sobretudo para o jornal A União, um órgão oficial, e ver que ali o discurso também sobre a mulher macho estava muito presente. Isso se devia muito ao lançamento do filme dirigido por Tezuka Yamazaki em 1983, chamado Paraíba Mulher Macho. E eis que na trama, alguém aqui já assistiu Paraíba Mulher Macho? Alguns não, né? Na trama de Paraíba Mulher Macho, Anaíde Beiriz é a protagonista. E aí, assim, aquilo começou a ganhar uma forma, assim, para mim. Então, lá na década de 20, eu ouvia falar sobre essa virilização da mulher. E a figura de Anaíde ali era um pouco, ainda timidamente colocada como alguém que se diferenciava, que estava nos saraus poéticos, que usava um cabelo à la garçone, que tinha ali uma inscrição diferente, né, de muitas outras. E depois, na década de 80, ela é o assunto. Ela é o assunto. A gente pega ali as páginas entre 81 a 83 e está se falando da produção desse filme. Esse filme era muito aguardado. A preocupação maior não era exatamente com a figura de Anaíde, mas com um contexto, porque envolvia a figura sempre mitificada de João Pessoa, figura esta muito cara à historiografia paraibana, mas especialmente àqueles historiadores diletantes que estão ligados ao Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Uma história de heróis, né? E aí, eis que eu me deparo com toda essa polêmica em 1983, quando do lançamento do filme aqui, em João Pessoa. Então, é um embate, né? E a imprensa ela vai noticiando a presença de Tezuka Yamazaki aqui no lançamento, como isso foi aguardado por historiadores, que até um deles foi professor no Departamento de História aqui, que é José Otávio Arruda de Mello, e o Hélito Aguiar, que os dois, né, vão travar todo o embate na imprensa sobre qual era a verdade sobre 1930. E aí entra também o Willis Leal, que também é né, um historiador diletante, muito ligado também à história do cinema, a pensar essas questões, e eles vão para o debate com o Tezuka Yamazaki para dizer, mas afinal, qual é a verdade sobre 1930? E qual é a verdade sobre Anaíde Beiriz? Mas até então, Anaíde Beiriz era, digamos assim, personagem menor dentro dessa narrativa. Só que, a partir desses debates e do que a imprensa vai fazendo com esses discursos, ela vai se avolumando. E é um desconforto imenso, porque era um filme lançado em circuito nacional e que vai gerar polêmica não apenas na Paraíba. Então, a Paraíba ela passa a ser comentada nacionalmente ligada a esse epíteto da mulher macho. E se reatualiza aquelas imagens presentes no Baião, Paraíba, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, que é, na verdade, né, que às vezes a gente não sabe muito sobre a memória dessa música, mas ela é uma música encomendada como jingle de campanha política em 1950. E ela justamente participa da atualização da memória dos acontecimentos relacionados à Revolução de 30, que colocava em confronto os dois grandes ícones da política no estado de então, João Pessoa e Zé Pereira. João Pessoa ligado à Aliança Liberal, Zé Pereira ligado ao Partido Republicano, e justamente a figura que se torna emblemática ligada a Zé Pereira, João Dantas, porque assassina João Pessoa, e João Dantas era então noivo, como prefere dizer Joffre, de Anaíde Beiriz, amante, como preferem dizer aqueles que querem desqualificar, não que eu acho que amante desqualifica nada, né? Mas como quiseram desqualificar Anaíde dentro desse cenário.
E aí a imprensa dos anos 80 vai discutir, né? Que imagem é essa da Paraíba que está sendo projetada nacionalmente? Uma imagem que viriliza as mulheres paraibanas, uma imagem que se associa a alguém que fazia parte ou que estava aliada a um inimigo do grande herói ligado aos ícones da Paraíba. E essa mulher que está representada no filme, o que ela diz sobre as mulheres paraibanas? Aquela era de fato Anaíde? Ou que invenção de Anaíde era aquela que era uma mulher tão sexualizada? A personagem vivida ali pela atriz Tânia Alves, ela é uma personagem muito corpórea, né? No sentido mesmo de deixar muito marcado, muito intenso as sensações do corpo, do prazer, da dor, da alegria. Ela tem um riso histriônico, os gestos são grandes, a presença é forte, o corpo está o tempo todo se colocando ali nesses contornos da sensualidade e da sexualidade. As cenas de sexo, que para aquele contexto da produção cinematográfica brasileira, não sendo aquele que estava ligado ao gênero pornô, eram consideradas fortes, de certa maneira, comparativamente até explícitas, né? Assim, no jogo da insinuação, alguma coisa escapava e era um corpo de mulher que tomava a iniciativa. Tem uma das cenas em que ela se coloca sobre o corpo de João Dantas, né? E a câmera, ela se eleva, assim, não sei muito mais. Na época eu até sabia os nomes técnicos dessas coisas, hoje em dia eu já não sei mais, né? Ela vai ali para o alto, né? E o corpo dela cresce, aquele homem se apaga. Então, foi um filme que provocou muito desconforto. Então, os historiadores mais tradicionais da Paraíba estavam desconfortáveis, porque havia uma outra narrativa sobre os acontecimentos de 30, mas não eram só eles que estavam desconfortáveis. A família paraibana, por assim dizer, né? Para usar um termo que a gente tem ouvido muito recentemente, né? As pessoas de bem na Paraíba estavam desconfortáveis com aquela imagem de uma mulher tão sexualizada. E aí o embate não era mais só sobre a verdade dos acontecimentos ligados à Revolução de 30, mas também sobre a verdade de quem foi Anaíde. E aí, no que foi ou não foi Anaíde, a imagem dela é capturada pelo movimento feminista na Paraíba. E a gente vai começar a ouvir falar de Anaíde como essa precursora de um feminismo. Ao mesmo tempo, havia um desconforto, porque, de certa maneira, quando você vai para a pesquisa, você não encontra muita coisa sobre Anaíde. Fala-se dos escritos dela, muito libertários, na defesa do voto feminino, na defesa de uma conduta mais livre, menos tutelada das mulheres em relação à literatura, em relação à profissão. Fala-se, mas onde está? Né? Assim, é muito pouco do ponto de vista da documentação o que a gente tem. Tem alguns poemas esparsos, alguns contos, e neles sim dá para perceber a construção de personagens ou de pequenas narrativas por Anaíde, em que ela questiona certos lugares estabelecidos ou normativos para as mulheres. Como um pequeno poema em que ela vai um pouco dizer assim, né? Se as telhas vissem o que eu vejo, né? As telhas ali testemunhando a vida cotidiana das mulheres, e as mulheres fossem telhas, elas não casariam. Então, alguma coisa ali. Como personagens, né, de um dos contos dela, que embora muito envolto numa romantização, em certo momento rompe com essa romantização, porque não vê no amor romântico uma boa saída, e a saída é até trágica, porque a heroína ou a protagonista desse conto se mata. O que é muito, dá até um certo arrepio, né? Porque pelo menos a história oficial nos conta que Anaíde também se matou. E aí foi aquele negócio, né? Nos anos 80.
E esse incômodo em torno desse corpo sexualizado que aparecia e era nomeado muitas vezes como um corpo virilizado, porque estaria ocupando lugares que culturalmente eram instituídos como próprio do masculino. Mas também incomodados com esse ato que associa a Paraíba, o estado, a região, a essa composição dúbia, que nos anos 80 começa a ficar muito eloquente, ligada às reivindicações do feminismo, com a ideia de nosso corpo nos pertence, também de um movimento que dá maior visibilidade às questões ligadas à homossexualidade, e aí mais especificamente a questão que envolve as mulheres lésbicas. E aí, uma outra coisa que começou a me chamar a atenção é que já pesquisando aí, né, no momento em que a gente está se familiarizando mais com a internet, no início dos anos 2000, quando eu botava Paraíba Mulher Macho, além dessa ideia associada à mulher guerreira, àquela que vai sobreviver mesmo na ausência do seu marido e dos seus filhos que vão para o sul-sudeste à procura de melhores condições de vida, vai aparecer cada vez mais frequente associado a mulheres lésbicas. E aí começa a ser usado um pouco como uma forma pejorativa, semelhante à ideia da Maria Sapatão. Então, comumente vem textos que associam essas imagens. Então, em 80, vão circular aí esses significados. E a minha tese, ela vai propor justamente pensar essas ressonâncias, esses vários arquivos que ao longo do século XX vão mantendo atualizados a imagem da Paraíba, associado não apenas às mulheres que nela nascem, mas ao próprio território, ao corpo da mulher que nasce na Paraíba e ao corpo região, ao corpo espacialidade. Então, eu recorto 3 momentos, né? Porque aí justamente a minha inspiração vai ser uma inspiração na perspectiva Foucaultiana de uma arqueogenealogia, então eu não vou estar preocupada exatamente em mapear origens, né? Mas de demarcar emergências ou momentos em que o regime de luz tornou essa questão mais forte, mais intensa, mais visível. E para mim, ao longo da pesquisa, eu demarco 3 momentos. A década de 30, com os acontecimentos relacionados à chamada Revolução de 30, porque a reação da Paraíba, enquanto Estado, enquanto território, tanto internamente, no embate da Revolta de Princesa, que chega a proclamar a sua independência com o governo do Estado, como também nacionalmente, com a Aliança Liberal, né, o famoso ato do nego, vão colocar ou vão inscrever a Paraíba numa espécie de atitude transgressiva e que muito vai alimentar essa ideia da guerreira. Daí a Paraíba pequenina, mulher macho, sim senhor. Não aparecia na documentação de 20, obviamente, essa síntese colocada dessa maneira, mas já aparecem textos que remetem às mulheres que foram às ruas na Paraíba, principalmente após a morte de João Pessoa, reivindicar justamente um lugar de memória para ele, porque as mulheres aqui fizeram isso. Elas vão sim ser chamadas de mulher macho. Já existe ali, né, uma certa nomeação. Então, é muito interessante que os memorialistas, como Ademar Vidal, justamente na confecção dessa memória que vai mitificar João Pessoa, mesmo assim que eles não tivessem a clara intenção de dar uma visibilidade às mulheres, eles acabam fazendo. E é através desses trabalhos de memória que a gente vai descobrindo o quanto as mulheres naquele contexto, do final dos anos 20 e dos anos 30, participaram de forma mais ativa, se comparadas a períodos anteriores, das questões relacionadas à política de Estado, muito apoiando João Pessoa. Hoje em dia, é claro, é polêmico a substituição do nome Paraíba do Norte, como se chamava a nossa capital, por João Pessoa. É polêmica a substituição daquela que era a nossa bandeira anterior
pela bandeira das cores vermelha e negra, com o nome Nego, também reificando esses mitos em torno da Revolução de 30. Mas o que esses memorialistas colocam é que isso, inclusive, só chegou a termo porque as mulheres lutaram por isso. Mulheres de classe média, mulheres do espaço urbano, que foram à Assembleia Legislativa, junto com os homens, reivindicar e apoiar a mudança da capital, que se chamava a mudança do nome da capital, Paraíba do Norte, para João Pessoa. E antes disso, nos conflitos que envolviam a imagem de João Pessoa e a de Zé Pereira, e a dos que eram aliados de Zé Pereira, mobilizações, inclusive de normalistas, que foram às ruas apoiar os decretos, né, e a política considerada, então, né, progressista de João Pessoa. Então, veja que a memória que vai mitificar João Pessoa vai alimentar essa ideia da mulher varonil paraibana, em contraposição à figura de quem? De Anaíde. Que obviamente existiam muitas outras mulheres associadas às famílias dos republicanos, dos opositores a João Pessoa. Mas o fato dela estar amorosamente envolvida com João Dantas, que veio assassinar João Pessoa, vai projetá-la nesse lugar da traidora do que seriam os valores, né, mais genuínos da Paraíba. E aí 30 seria um momento dessa emergência. Depois 1950, com com a composição e a popularização do baião, que a princípio é um jingle político, e é um jingle encomendado, é tão interessante isso, o jingle é encomendado por um candidato ao Senado chamado Zé Pereira, mas que não era aquele Zé Pereira, certo, gente? Mas que justamente faz parte da mesma ala política ligada aos ícones ou ligada aos referenciais de Zé Pereira na Revolução de 30. E essa projeção vai atualizar, não é? Essa mesma ideia. Então, a princípio, né, o Pereira não é aquele Pereira de 30, mas se torna. Eita, pau Pereira, né? Que princesa já roncou. Então, princesa roncou, que princesa se rebela e princesa declara independência do resto da Paraíba. E aí, eita, né? Eita Paraíba, mulher macho, sim senhor. Essa mulher, essa região guerreira, que embora pequenina, disse não ao presidente da República, negou e se aliou ao Rio Grande do Sul, né, e fez a Revolução de 30. A Revolução de 30. E aí, 50 atualiza esses mesmos ícones políticos de 1930. Coloca em cena novamente. E vai ter uma polêmica muito grande. A música fez sucesso. Tanto sucesso que vai se perder na memória a ideia dela ser um jingle político. Vai se transformar, né, numa canção muito popular, dançante, conhecida e atualizada, né, cantada por vários artistas, mas vai provocar na época, ainda na década de 50, desconforto. Os opositores vão dizer: que história é essa de estar desqualificando as mulheres da minha terra? Que história é essa de estar dizendo que as nossas mulheres não são femininas, são desprovidas de feminilidade? Aí a coisa já vai se deslocando para outro território. E em 80, seria esse terceiro momento, né, ou esse terceiro arquivo, em que novamente se avolumam as imagens em torno da mulher macho, justamente com o lançamento do filme, e vou dizer assim, através do filme, com essa encarnação de Anaíde na figura da mulher macho. E como, né, uma imagem que passa a ser projetada ali, associada à imagem da própria região, da Paraíba. Então, o que é que a gente vê? É uma disputa por discursos que se ligam à ideia da verdade histórica. É uma disputa por discursos que reificam lugares mitificados dentro da nossa historiografia mais tradicional.
E é sobretudo que 80 coloca ali como sendo assim, novidade entre aspas, é uma disputa pelas questões que envolvem gênero. Porque aí a coisa ela ganha um outro cenário. O que é essa mulher macho? Será que ocupar esse espaço é necessariamente está associada a uma ideia de virilidade? A ocupação desse espaço só se dá por quem, digamos assim, usurpa esse lugar que culturalmente é atribuído ao masculino? A dificuldade é tanta que hoje, a gente sabe, hoje não é muito diferente. A gente até sonhou alguns anos atrás que já tivesse um pouco. Hoje a gente está vendo que não está. Kitizuki Yamazaki, apesar de ter produzido esse filme, ela própria, sendo uma das poucas diretoras num território tão marcado pela presença masculina como é a produção cinematográfica, no mundo e no Brasil de forma particular, ela vai se negar a ser nomeada feminista. E mesmo vai recusar que o filme seja encarado como um filme feminista. Mesmo assim, a gente vai vendo as armadilhas do discurso dela, porque ela fala da projeção de uma mulher independente. E ela diz, tem uma fala dela, que veiculou pelo jornal Norte, aqui se não estou enganada, foi o Norte ou foi a União, em que ela vai dizer assim, quando estudava, né, para fazer o filme, e aí ela se serve sobretudo de uma obra de um historiador paraibano, José Joffre, chamada Anaíde Beiriz, Paixão e Morte na Revolução de 30, ela diz que começa a pensar a Anaíde muito parecida com as mulheres da década de 80, do tempo dela, e não da década de 20. E é justamente essa mulher que ela vai construir. Não é à toa que essa sexualidade fala tão forte, né? Só que ela diz assim, e aquilo para ela era tão claro que ela não entendeu que antes do lançamento geral, quando ela apresentou para os amigos, para um circuito menor de pessoas, ela percebeu que as pessoas ficaram incomodadas. Ela percebeu que eles não estavam entendendo essa Anaíde ali tão esfuziante. E aí ela diz assim, aí foi que eu percebi que a Anaíde incomodava porque eu também incomodo. Ou seja, eu também incomodo nesse cenário cinematográfico onde a predominância é da figura masculina. Mesmo assim, na hora que perguntam para ela, é um filme feminista? Ela diz que não. Você é feminista? Ela diz que não. Ela ainda fala do feminismo como um antagonismo. Então, essas questões, elas também estão na disputa ou naquilo que move essa imagem relacionada à mulher macho na década de 80. E aí, nesse capítulo em específico que eu sugeri para a leitura de vocês, eu prescruto muito na imprensa essa apropriação da ambiguidade mulher-macho. Como é que ela ocorre aqui na Paraíba, especificamente? Então, aí eu percebo, a gente tem um certo arquivo que se liga àquelas mulheres que estão ocupando publicamente territórios considerados de predominância masculina, em profissões como, por exemplo, de polícia. E aí, né, a primeira parte do texto se dedica um pouco a prescrutar, principalmente a partir daquela que foi nomeada a primeira delegada, inclusive em Campina Grande, como o tempo todo a imagem dela vai ser demarcada por essa constituição de uma mulher valente, mas que precisa estar ali num limite, tem que se cuidar muito. E esse cuidado passa pela questão da corporeidade para não cair na virilização. E aí, o discurso dessa delegada, né, e o discurso da imprensa sobre ela, é tipo assim, a arma em punho, mas as unhas bem feitas. É assim, o meu trabalho como policial está restrito à delegacia. Da porta de casa para dentro, eu sou a filha, eu sou a irmã, eu sou a namorada. Então, essas marcas discursivas para estar sempre garantindo esse lugar da normatização.
Mulher adequada. Da mulher adequada. E esse movimento que a gente percebe que é um deslocamento, mas que o tempo todo, semelhante ao que predominou no feminismo no Brasil na década de 20 e 30, é um movimento de conciliação. Eu quero outros lugares, mas eu quero isso a partir de conciliações, como dizia Eudésia Vieira, sem olvidar dos deveres inerentes ao meu sexo. Né? Então eu quero ler, eu quero aprender, eu quero me formar eu quero numa faculdade, eu quero exercer uma profissão, mas eu não quero, né? Eu não posso olvidar desses deveres inerentes ao que seria o sexo, né? Então veja, em 80 isso ainda está ali ressoando. São outras as questões, mas está em circulação essa mesma ideia. E aí um outro arquivo é o que justamente faz associar essa ideia da Paraíba guerreira aos movimentos sociais, principalmente aos movimentos do campo. E aí uma outra coisa com que eu vou me deparando na pesquisa é essa diferença da maneira de significar a mulher macho quando relacionada ao espaço urbano e a mulher macho quando relacionada ao espaço rural. E isso é muito forte na constituição dessas heroínas ou dessa atualização dos arquétipos da guerreira associada a líderes de movimentos, como por exemplo Margarida Alves e Elizabeth Teixeira. E aí, nesse capítulo, eu me dedico um pouco às narrativas sobre elas. A Margarida, a narrativa muito mais feita na própria imprensa, porque é um contexto riquíssimo, 80, como vocês podem ver, é o lançamento do filme, mas também o assassinato de Margarida, é a volta, né, à Paraíba de Elizabeth Teixeira, é o lançamento de Cabra Marcado para Morrer. Então, é muita coisa acontecendo e é uma maior projeção do movimento feminista local, que ainda é um pouco tímido se comparado ao que vai acontecer nos anos 90. Mas ali a gente já tem as bases, através do Maria Mulher, das tentativas de organização disso, que mais adiante vai consolidar o Centro da Mulher 8 de Março, o Coletivo Cunhã e, né, outros movimentos. Depois a gente também tem na política local a projeção de algumas mulheres, que também estão muito aí nesse, como a delegada, né, muito aí nesse movimento de conciliação. É o caso, por exemplo, de Lúcia Braga, que começa a se projetar politicamente associada à figura do marido, que então foi eleito governador, Wilson Braga. Mas ela faz um trabalho que dá a ela uma visibilidade junto às camadas populares, um trabalho de cunho mais assistencial, mas que faz com que ela se torne mais popular que o próprio marido. Depois, a vida política de Lúcia Braga vai respirar um pouco mais longe do que a vida política do próprio Wilson, mas muito associada a essa imagem da mãe, da mãezinha. E aí, de um outro lugar, desse lugar das classes populares, desse lugar dos movimentos sociais, a gente vai ter a forte figura de Margarida. E as narrativas que a imprensa e que mesmo, né, aqueles que vão se dar ali a traçar uma memória dela, que são poucos, hein, gente? Tá faltando, inclusive, gente das novas gerações retomar esse contexto, olhar para essas figuras, sabe? Sobre outro viés, sobre uma perspectiva de gênero. Isso é uma coisa ainda que está em aberto, chamando, né? Ao assassinato, e claramente vai ter uma narrativa muito forte na imprensa, mas a imprensa, é claro, vai fazer aquele jogo dúbio. Existe um assassinato, existe uma execução, não pode muito tapar ali, né? Não pode esquecer por um tempo, mas também não tem aquele posicionamento, porque sabe-se lá as forças que estão por trás desse assassinato. De qualquer maneira, como é que Margarida vai sendo tecida por esses discursos? É a militante, é aquela que parece que já nasceu com a característica para ser uma líder, mas também o tempo todo vai se demarcar, mas não olvidava a ressonância lá de Eudésia, dos deveres inerentes à esposa,
a boa esposa, a boa mãe. Então ela também é muito caracterizada nesse lugar da maternidade. Ajudava o marido. Ajudava o marido, isso. E até a gente entende o funcionamento de alguma dessas táticas discursivas como modo de dizer à sociedade de maneira mais ampla que ela não era uma encrenqueira, que ela não morreu porque estava ali arrumando confusão, porque era uma mulher numa seara onde só deveriam estar homens. Então, o tempo todo a imprensa vai estar lembrando, sim, ela fazia isso, mas ela também era conhecida por sua postura, né? De mãe devotada. Então, essa é uma imagem na qual a própria família também vai investir, que funciona também como essa tática. Depois ainda tinha a questão de que a formação política de Margarida se ligava à sua formação cristã. Então, os bispos, né, o arcebispo da época, Dom José Maria Freire também, Dom Marcelo Cavalheira, todos eles vão se posicionar muito revoltados contra o assassinato, mas vão também lembrar dessa formação e como forma também de coroar Margarida, nesse lugar também da boa cristã. Era a lutadora, era aquela que peitou esses algozes, e antes dos seus algozes específicos, esses, né, dos trabalhadores rurais, mas era também uma boa mãe e uma boa cristã. Então, são marcas ali, né, que vão sendo atualizadas nesse sentido da conciliação. E aí a gente vai vendo sendo construído ou atualizado essa figura da mulher macho como essa figura aí positivada e não negativada, como no caso de Anaí. É bem interessante porque através desses discursos que também ali na ordem do dia, na imprensa dos anos 80, a gente tem uma mulher macho completamente negativa, porque excede na sua composição de corpo, é corpórea demais, é sensual demais, que é a Anaí de Beiriz, e essa outra que é muito positiva, que incomoda porque não se sabe ali o que fazer, porque ela era uma líder, ela tinha uma atividade política, ela representava uma classe que se queria calar, mas se liga a ela todos esses outros preceitos que são ligados a uma norma. Então, era menos complicado pensar essa ambiguidade da mulher macho. E ela não é nada corpórea. Todos os corpórea no sentido dessa presença física maior. Toda a representação imagética de Margarida é centrada no rosto. O rosto de Margarida, né, sintetiza, consome o corpo todo dela. E é justamente o assassinato dela, que me lembra muito, que nos lembra muito, infelizmente, as práticas do feminicídio, né, do crescimento do feminicídio no país, é muito demarcado por essa prática da desfiguração do rosto. Comumente é associada àquele rosto da mãe, aquele rosto de uma mulher que já não é uma jovem mulher, de uma mulher mãe, de uma mulher que não está associada aos atributos normativos da beleza. Então, assim, né, esse arquivo aí se atualiza dessa maneira. Depois, Elizabeth Teixeira, que é uma figura que também volta a ganhar visibilidade na Paraíba de então, que tem muitos elementos de semelhança à trajetória de Margarida Alves, sendo que a narrativa dela, enquanto líder popular, é construída principalmente após a sua viuvez. E há um desconforto maior com a figura de Elizabeth, porque em algum momento ela não se encaixa tão bem nessa figura da mãe perfeita, embora ela tivesse 11 filhos. Pesa um pouco, a gente não vê quem questiona, mas a gente vê a própria Elizabeth tentando se justificar, porque é que ela vai para a luta se ela tem 11 filhos para criar. E que danado foi que esses filhos se dispersaram, adoeceram, uma se matou. Então é um pouco, ressoa aquela ideia da mãe que não protegeu a família, porque abraçou uma causa que era uma causa coletiva. E aí a narrativa, e é uma narrativa que ela própria
constrói é uma narrativa muito solitária, muito de uma incompletude, mas que também é demarcada nesse lugar da mulher macho, porque é aquela que ocupou, dentro dessas narrativas, o lugar do seu marido, na luta, nessa representação. E um outro arquivo que faz funcionar e atualiza essa imagem da mulher macho nos idos dos anos 80 e 90 é a projeção da personagem de Raquel de Queiroz, Maria Moura, do romance dela, Memorial de Maria Moura, que então vai ser transformado em série televisiva e vai alcançar grande audiência. O ano agora eu não estou lembrando especificamente, né, pela Rede Globo. E a protagonista até vivenciada pela atriz Glória Pires. E aí, Maria Moura, ao meu ver, ela atualiza uma literatura um pouco anterior, que nos leva, por exemplo, para o início do século XX, com Olímpio fazendo justamente um romance que se chama Luzia Homem. Depois também atualiza figuras das mulheres do cangaço. Em especial, e aí por uma questão de recorte e fôlego mesmo, eu falo de Maria Bonita, mas serviriam as outras mulheres do cangaço. Então, atualiza-se essa ideia, né, da mulher macho, que essa mulher, nesse sertão mais bem definido pela questão da espacialidade, que é esse sertão mais árido, esse sertão onde a questão da sobrevivência ela é mais premente, esse sertão onde as lutas corpóreas elas se fazem mais cotidianas, onde a questão do uso, né, da peixeira, ela define os territórios, em que a questão da honra se resolve dessa maneira, sem tanto como foi no caso urbano relacionado, por exemplo, a João Pessoa e João Dantas. Então, faz parte dos códigos de honra. E aí, essas são narrativas, Luzia Homem, os vários cordéis que tratam a história das cangaceiras, e o Memorial de Maria Moura, já uma produção do final do século XX, atualizam essa ideia de que para ser mulher nesses recônditos é preciso ser ou ter uma grande porção do macho. Então elas são descritas a partir dessas narrativas que as comparam a bicho, que as associam a forças instintivas e que as associam a essa prática masculina. Interessante que Olímpio, no início do século, ele pensa uma Luzia Homem que a brutalidade dela, vou usar assim essa palavra, na narrativa dele, marcada pela natureza. O corpo dela, naturalmente, na narrativa dele, traz essas marcas da virilidade. É um corpo forte, é um corpo peludo, é um corpo que se move, que tem o gracejo do feminino, segundo a narrativa dele, mas que tem esse excesso de pelo, que tem esses músculos bem definidos, que tem a força de levar uma parede na cabeça. E por isso é uma mulher extraordinária, que repele outras mulheres que não querem ser amiga delas, mas que naquela sua dubiedade atrai os homens e se torna inclusive alvo, né, que a palavra não existe então, não é utilizada então, de assédio, que o tempo todo ali está por um triz, né, de sofrer violência, e que em sua subjetividade se acredita mesmo num entrelugar, porque ela parece não saber o que ela é, e por ter dúvida ela acredita que o amor, que dentro daquelas narrativas tão fortemente se associava à natureza feminina, não era algo para ela, embora ela se apaixone e tudo mais, mas isso ali é um dilema, né, da personagem. E é muito interessante a gente pensar esse construto ali no início do século XX. Maria Moura tem os mesmos tormentos, mas vive a sua sexualidade de uma maneira mais livre, por assim dizer, do que Luzia. Vive, pelo menos, né? Vive. Mas essas marcas viris na narrativa de Raquel de Queiroz, elas não são naturais.
É um corpo que se produz, um corpo de uma mulher que se produz másculo, com os acessórios, com as vestimentas. E aí, assim como muito do imaginário, muito da imaginação, muito da literatura em torno do cangaço, associa os rituais de passagem a essa mulher, né, que entra para o cangaço através da composição das suas vestes, através do seu treino para usar as armas, para andar escanchado no cavalo. A gente vai encontrar essa mesma descrição na narrativa de Raquel de Queiroz também. E assim como na narrativa de Tezuka Yamazaki, pensando uma espécie de ritual para Anaide, que corta o cabelo, a la Garçone, na narrativa do filme, ela entra numa barbearia e pede para cortar aquele cabelo, e quando ela sai, ela vai ser chamada de puta, porque se confunde com as mulheres, né, dos bordéis que usavam cabelo curto. Essa é na própria narrativa do filme, né? A gente também tem no Memorial de Maria Moura o corte de cabelo como ritual de passagem para esse território de uma masculinização, para ela poder atravessar para um território que não era seu. No caso de Maria Moura, deixar de ser a sinhazinha e passar a ser aquela guerreira que ia liderar um grupo de homens. Mas que em algum momento se dá conta que apesar do cabelo cortado, apesar das botas, apesar da peixeira, apesar do cavalo, tem alguma coisa que a difere e que faz com que os homens não digam tudo para ela, escondam coisas dela, os seus homens de confiança, que faz com que ela sinta uma solidão profunda. Essa solidão que a gente vê marcada nas narrativas que envolvem Elizabeth Teixeira, nas narrativas que envolvem Anaide Beiriz. Então, essa solidão que ela está falando desse lugar, desse espaço do entre-lugar, do não ser nem homem nem mulher, do nem estar completamente alocado naquilo que as normas declaram como sendo masculino ou feminino. Então, essas atualizações desses arquivos, né, elas estão aí, acontecendo. Não só toda vez que a gente pega uma dessas personagens para estudar, para pesquisar a respeito, mas quando a gente vê as outras apropriações que se fazem dessas imagens relacionadas à androginia, aos transgêneros, as sexualidades ditas não binárias ou consideradas ainda ambíguas. Então, esse locus que é sempre esse entre-lugar e que se associa a algo, diria assim, muitas vezes, né, se a gente for pensar no território das sensibilidades, a algo da melancolia, a algo da falta, a algo dessa solidão, dessa incompletude. Porque falta o telos normativo e até uma língua, né? Os elementos da nossa língua que nomeiem com facilidade esses lugares de maneira confortável, né? A gente está o tempo todo brigando, inclusive, com essas nomenclaturas. Por que é que as siglas não param de crescer, não é? E aí, esse capítulo que eu sugeri é justamente assim, né? Uma tentativa de fazer aqui com que a gente pense um pouco sobre a atualização desse arquivo associado à imagem da mulher macho, que tanto associa-se ao corpo-espaço Paraíba e que se vincula muito às imagens que circulam sobre o sertão, às mulheres que vivem na Paraíba. E aí tanto as mulheres urbanas, associadas principalmente a esses ícones, né, que transitaram em lugares historicamente tidos como de predominância masculina, como também a esses personagens marcados principalmente pela produção da literatura regionalista, que fazem parte dessa construção do que é o sertão nordestino, do que é o Nordeste brasileiro e de forma mais específica do que é o nosso estado, né? Então acho que eu já falei muito. Para quem ia só conversar, eu falo demais. Mas então, é isso, gente. Eu espero que vocês agora conversem comigo.